estamos retornando, né, depois de 2 semanas de paralisação devido ao nascimento do Benício, né, com o nosso seminário teológico de base da Escola Discípulo, que é o Ministério de Ensino, né, do Ministério do Deuteronômio. Hoje nós vamos estar ministrando, né, o estudo de número 47, titulado Os Últimos Dias, né, e olhar um pouco, né, nós já viemos antes dessa paralisação, falando um pouco sobre escatologia bíblica, né, as visões de interpretação da escatologia bíblica, né, pré-milenista, pós-milenista, milenista, que é a visão da igreja, né? Nós nos posicionamos aqui na última aula sobre isso. E hoje nós vamos dar uma olhada, né, e olhar para os últimos dias, né, esse tema tão, ao mesmo tempo, importante, tanto quanto curioso, né? Muitas pessoas falam, não, será que estamos vivendo os últimos dias? O que são os últimos dias? Quais são os sinais dos últimos dias, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, mas antes vamos orar, eu vou pedir a Lorena para orar por nós, em nome de Jesus, para que nós possamos iniciar a nossa aula. Amém? Amém. Senhor meu Deus, Senhor, nós damos graças ao Senhor, Deus, pela vida do pastor Rodrigo, Senhor, pelo áudio que nós acabamos de ouvir. Amém, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem movido, pelo Senhor estar cuidando do pastor Rodrigo, Senhor, e estarmos vendo o sobrenatural acontecer, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo retorno das aulas, pelo nascimento do Benício. Amém. Agradecemos como o Senhor tem sustentado a igreja ao longo desses dias, Senhor. Entregamos, Senhor, esse momento ao Senhor. Pedimos que o Senhor possa tomar as nossas vidas, nossas mentes, acalmar os nossos corações, nos dar concentração, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que esse ensino, Senhor, ele fique no nosso coração, Pai. Toma o pastor Lúcio, use o teu servo, Senhor, como o teu querer e a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Lorena. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse estudo tão importante, né, que é a análise, né, que é um conhecimento sobre os últimos dias, né? E o que nós pretendemos com esse estudo, né? Nesse estudo nós vamos explorar aqui, né, os sinais e implicações dos últimos dias, entender o contexto, né, em que vivemos, é essencial para respondermos, né, com sabedoria e prepararmos a nossa igreja e comunidade para esse período crucial, né? Através da análise de passagens bíblicas, tendências atuais, né, vamos refletir sobre como podemos viver com propósito e ao mesmo tempo esperança, mesmo diante das incertezas do fim dos tempos, né, dos últimos dias ou daquilo que nós podemos estar experimentando como os últimos dias. Verdade é que os últimos dias sempre foi um assunto, né, que permeou, né, tanto a imaginação quanto a curiosidade, quanto o coração, né, da igreja, ao longo de todos esses milênios, né, esses 2 milênios, vamos colocar assim. Não raramente, né, sempre a geração atual, né, ou a geração que está viva, sempre teve a sensação ou a percepção de que estava vivendo os últimos dias, né, de que a volta do Senhor era iminente, que nós estávamos vivendo ali os últimos dias a partir daqueles acontecimentos, ou que eles estavam vendo esses últimos dias a partir dos acontecimentos ao seu redor. Guerras, rumores de guerra, doenças, né? Nós tivemos, ao longo da história da humanidade, diversos momentos críticos, né? Como a peste negra, a grande febre, né? Nós tivemos períodos de guerras, né? Da Primeira Guerra Mundial, 1917, no início dela, né? Ali, 1940, 1939 para 40, o início da Segunda Guerra Mundial, que nós vimos que impactaram, inclusive, uma das visões escatológicas que nós estudamos, que era pós-milenista, que acreditava numa crescente, né, num evangelho triunfante, nesse crescimento, né, da conversão das pessoas ao evangelho. E, obviamente, se mais pessoas criam, o mundo ficaria melhor, e a Grande Guerra vem justamente mostrar que isso não era uma realidade, isso impactou diretamente a visão escatológica. Mas o que nós vamos falar hoje, né, é talvez a pergunta que a maioria dessas pessoas fizeram ao longo do tempo, né? Vivemos os últimos dias, e agora, né? O que significa viver os últimos dias e como a gente pode entender isso a partir do princípio das escrituras, né? A expressão últimos dias, né, ela aparece nas escrituras para se referir ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Nós somos o povo da consumação, né? Na passagem lá dos trabalhadores da seara, nós somos os trabalhadores da última hora, né? Desse momento derradeiro entre a primeira e a segunda vida de Cristo. Por isso que é importante a gente falar de últimos dias, nós vermos e entendermos a questão da visão escatológica, aí já independente da visão, se pré, pós ou amilenista, mas do entendimento de conhecimento. O que é primeira e segunda vinda, né? A primeira vinda de Cristo, quando ele vem, nasce na manjedoura,
cresce, né, estabelece seu ministério, realiza ali sinais e maravilhas durante 3 anos e meio, é capturado, morto na cruz e ressurge, né, ao terceiro dia e ascende até a destra do Pai. Então, essa primeira vinda, essa ascensão de Cristo marca o final da primeira vinda, e a segunda vinda é que nós esperamos desse retorno do Senhor. E nós somos o povo da consumação que vivemos justamente entre esse período, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Pedro cita o profeta Joel em Atos 2,17, né, no grande e famoso discurso de Apocalipse, confirmando, né, que o derramamento do Espírito no Pentecoste marcou, acho que eu falei Apocalipse aqui, em Atos 2,17, no Pentecoste, né? Que marca ali o início da igreja, né? Quando é que, se você vai me perguntar assim, pastor, quando que se inicia o período da igreja? Inicia-se em Atos 2,17, com o derramamento ali do Espírito, né? Nasce no capítulo 2, na verdade, com o derramar do Espírito sobre a igreja. Quando é derramado, Deus starta ali o período da igreja, né, imbuído de poder que veio do alto para fazer sinais, maravilhas, e milagres e libertação e pregação do evangelho, e ali começa o período da igreja, que marca, né, o início dos últimos dias. E aí, tanto é que o discurso de Pedro, nesse momento, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, citando o profeta Joel, justamente nesse discurso de Atos 2,17. Então, o fato do próprio Espírito de Deus ter sido derramado sobre todos os povos, ou seja, não somente sobre os judeus, e não somente sobre um judeu, um israelita, né, um escolhido como um rei, como um profeta, mas sobre várias pessoas, e não somente sobre aquele povo, mas sobre brasileiros, portugueses, americanos, ingleses, romanos na época, né, gregos, enfim, sobre todo aquele que cresce. O próprio fato do derramar do Espírito nos últimos dias aponta, né, que nós vivemos esses últimos dias. Então, Paulo também adverte, né, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós passamos agora por isso, né, quando Paulo fala sobre os tempos difíceis, né, eu preguei isso sem ser nesse último domingo, no domingo anterior, sobre a necessidade de permanecer durante tempos difíceis. E nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né, descrevendo as características morais desse período. Como crentes, não devemos nos surpreender com o aumento da iniquidade, mas permanecer firmes na nossa fé. Então, o que caracteriza, né, esse período? E é justamente o que Isaías 2,2 fala, né? Nos últimos dias, acontecerá que no monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, ou seja, a busca, né, dessa era profética, né? Ele fala que, olha, esta profecia de Isaías aponta para a exaltação final do reino de Deus e a restauração completa de todas as coisas. Ele nos dá esperança enquanto aguardamos a volta de Cristo. Então, a nossa resposta deve incluir o quê, né? Se nós vivemos os últimos dias, e agora? Então, agora, né, nós precisamos ter vigilância espiritual constante. Nós vamos falar sobre esse texto de Mateus 24:42. Santidade e piedade, né? Piedade é uma palavra que nós não usamos de maneira comumente, né, no nosso dia a dia, né? Eu vou até pegar a definição, né? Mas de maneira geral, ela vai significar, né, como uma devoção, respeito e amor às coisas sagradas, né? Compaixão pelas pessoas, pelo sagrado e pelo seu irmão. Ou seja, nós vivermos, né? Quando nós vivemos de forma piedosa, né? Ou seja, voltadas para as coisas sagradas, voltadas para o Senhor, voltados para a sua palavra, voltados para o amor ao próximo, voltados para as coisas de Deus. Isso se chama uma vida piedosa ou viver com piedade. Nós também precisamos, né? E agora, né? Então, se agora nós precisamos ter vigilância espiritual e constante, nós também precisamos ter santidade e piedade, mas também precisamos proclamar o evangelho, né? A proclamação do evangelho a todas as nações e, por último, principalmente, né? Como diz Apocalipse 13:10, perseverar em meio às tribulações, né? Nos últimos dias, sempre a Bíblia vai tratar sobre as provações, sobre as tribulações que nós vivemos nesse processo, né? Então, a tensão escatológica que existe talvez seja a mais difícil delas. Eu vou abrir aqui para a Lorena, se quiser falar, não sei se a pastora Tati vai poder falar, sobre essa questão, né? Que o confronto ou conflito que nós temos daquilo que a gente chama de uma tensão escatológica. O que é tensão escatológica? Uma tensão desses últimos dias, né, das últimas coisas, que é o que nós cristãos vivemos e que nós chamamos por já e ainda não. Que é o que cada cristão sente no âmago, no interior da sua alma, que uma vez que ele se sente salvo em Cristo Jesus, cheio do Espírito, liberto em nome do Senhor, abriu mão de uma vida antiga, mas como ainda assim nós somos influenciados, né, somos impactados pelo pecado, como a gente
numa semana pode estar cheio da presença de Deus e na outra se sentir tão distante que parece que Deus não nos ouve. E isso tem muito a ver com a tensão escatológica do já e ainda não. Nós já fomos libertos do poder do pecado? Já. Mas somos completamente afastados da sua influência? Ainda não. Por quê? Porque isso só vai acontecer no retorno de Cristo, quando o nosso corpo, né, corruptível for revestido de incorruptibilidade. Então, essa promessa carrega nela essa tensão escatológica do já e ainda não. Né? O reino de Deus foi inaugurado por Cristo, mas a verdade é que ainda ele não se consumou ainda. Vivemos o tempo da tensão entre o que já é realidade espiritual e o que ainda a gente espera na plenitude, né? Essa tensão forma o pano de fundo de toda a vida cristã. Jesus mesmo proclamou, né, em Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo, indicando a sua inauguração. No entanto, também nos ensinou a orar, venha ao teu reino, como Mateus 6,10, mostrando que a sua plenitude ainda está por vir. Então, essa tensão escatológica se manifesta em várias dimensões da experiência cristã. Eu dei alguns exemplos aqui. Nós já somos novas criaturas, mas ainda lutamos contra o pecado. Já recebemos o Espírito como primícias, mas aguardamos a redenção completa em Cristo Jesus. Já experimentamos a vida eterna, mas ainda enfrentamos a morte física. Já vencemos o mundo em Cristo, mas ainda sofremos tribulações. Em Efésios 2,3, o apóstolo Paulo declara, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Paulo expande esse conceito em Romanos 8,23, né? Que nós vamos entrar na Carta do Novo Mundo já, na série de mensagens da igreja, em Romanos, que é conhecido como Evangelho segundo Paulo, onde ele expande, né, de forma teológica, né, e escatológica também, toda essa visão, onde ele declara em Romanos 8,23 o seguinte: não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Ele está falando sobre a criação, né? Esse texto é sobre a criação, que a criação geme, né? Aguardando essa restauração pela parte de Deus, porque todo mundo sofre, a natureza, né? Toda a criação sofre por conta da queda do homem, e a Bíblia diz que a própria natureza geme, né? Esperando essa restauração. E aí ele continua, ele fala, não somente ela, ou seja, a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, e a redenção. Então, essa tensão escatológica do já ainda não, ela acompanha a vida e a experiência cristã durante todo o tempo. Quando o crente nascido de novo, ele não tem essa percepção, ele não tem esse conhecimento, ele acaba vivendo uma vida onde a queda ela se torna algo quase que insuperável ou desanimador, porque não é que nós planejamos cair ou que queremos cair, mas uma vez caído, nós precisamos ter a esperança que isso faz parte desse processo do já e ainda não, né? E que nós podemos, em Cristo Jesus, confessar o nosso pecado, receber o perdão de Deus, levantar a nossa cabeça e seguir em frente. Então, essa tensão ela é natural e normal, né, entre os crentes nascidos de novo, e muitos ignoram esse ponto tão importante em sua vida cristã. Mas fica à vontade, Lorena, pastora, se quiserem fazer algum comentário, fica à vontade. E como realmente é isso, né, pastor? Assim, a gente tem um anseio, né? Dentro do nosso ser, assim, eu penso muito sobre isso, não dessa forma tão prática, né, mas no dia a dia, né, nas situações que nós enfrentamos, é profundo até, bastante. Porque o que acontece, né, Lorena, assim, esse é um ponto fundamental na vida cristã. Por isso que a escatologia bíblica ela é tão importante para a gente estudar e refletir sobre esse tipo de coisa, né? Porque sem essa percepção de eternidade, né, e de que o que está em jogo é a eternidade, a nossa fé ela se torna um pouco superficial, no sentido não de uma vida superficial, mas no sentido de que a gente não vive essa profundidade, como você falou, dessa experiência com Deus. Quando você tem a percepção e o conhecimento de que essa tensão ela existe e ela vai existir porque nós vivemos entre o sagrado e o profano ainda, entre a nossa carne, que é pecadora e caída, inclinada ao pecado e à morte. Em compensação, o nosso espírito foi avivado e a nossa alma está sendo controlada pelo poder que há no Espírito Santo. Então, se você não tem essa consciência dessa tensão e que vai desembocar numa luta, é muito difícil você caminhar com Cristo, porque os dias bons são muitos, mas existem dias maus. Dias onde você não vai ser tão crente quanto você deveria, quanto eu não vou ser tão crente quanto eu deveria. Dia onde nosso coração não vai estar tão próximo do Senhor quanto deveria. Nós devemos lutar e nos resguardar sobre esses dias? Claro que devemos. Mas em acontecendo, quando você tem a percepção de que, nossa, peraí, calma aí, eu preciso entender que faz parte dessa experiência cristã esse conflito. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar lá, quando ele diz, olha,
Mas o bem que eu quero fazer, se não faço, mais o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Porque, né, no meu corpo militam uma luta infindável, né, entre a carne e o espírito. Quando você não tem essa clareza, para que lugar você leva? Você leva para uma percepção de incapacidade da minha e da sua parte. Você fala, olha, eu não posso ser crente, eu sou tão infiel, eu sou tão incapaz de levar essa vida que eu não vou mais, vou melhor ficar no meio do pecado, da lama, ou se torna tão pesado que tem gente que consegue ainda caminhar na igreja, mas não consegue se perdoar, não toma posse desse perdão e diz assim, não, peraí, tá, não é que eu desejei, não é que eu quero, nem quero continuar no pecado, eu caí, em nome de Jesus, eu confesso meu pecado, tomo posse do perdão de Deus e vou caminhar porque essa tensão escatológica do já e ainda não, ela existe, né? Nós somos novas criaturas. Você não pode duvidar que você é uma nova criatura. Eu não posso duvidar que eu sou uma nova criatura. Mas a verdade é que também lutamos com o pecado, que nós já temos o Espírito, mas também aguardamos a redenção completa, que ainda não aconteceu. O exemplo mais claro disso é a morte, né? Ninguém quer morrer. Se eu perguntar se quer morrer, eu falo, não. A pastora quer morrer? Não. Eu quero morrer, não, mas nós já temos a vida eterna já. Então, mas eu já tenho a vida eterna, mas eu vou precisar passar pela morte? Sim, na grande maioria de nós, sim. Então, a gente já venceu o mundo, nós somos vencedores em Cristo já, mas mesmo assim eu sofro tanta tribulação, né? Sofro derrotas, sofro impactos. Como é que isso se relaciona? Percebe que tem uma tensão muito grande nesse processo, e é justamente nessa tensão que o inimigo trabalha para afastar as pessoas de Cristo, né? Para afastar elas do coração de Deus, que é como fica à vontade, pode abrir. Pastor, e isso acaba desembocando em várias outras questões, né? E ainda entra a questão da gente conseguir olhar para um irmão também de uma forma amorosa, né? O perdão também, porque a gente entende que a mesma dificuldade, da mesma forma que existe essa tensão para cada um de nós, existe para o outro que está do nosso lado. E aí vai desembocando em vários outros aspectos, né? Eu costumo muito falar, assim, né, quando a gente discute temas pastorais aqui, né, de maneira geral, sobre a igreja, alguma situação, alguma questão sobre algum irmão, sobre alguma a situação que acontece, né, algum impacto. E o norte que a gente sempre trata é que, assim, se a gente for simplesmente agir de forma binária, né, sim ou não, preto e branco, né, sem você considerar, né, não é passar pano. O pecado ele é inegociável, ele precisa ser sempre apontado, corrigido e abandonado. Mas se você simplesmente se colocar numa posição de uma régua moral, né, se a nossa posição for espiritual e não for de uma régua moral e não espiritual, né, é óbvio que a moralidade faz parte, mas se for somente moral, sem a consideração espiritual dessa tensão, você não fica com ninguém na igreja, você não consegue conviver com nenhum outro irmão. Porque se a régua é só moral, se o evangelho ele é um resumo de itens de moralidade, se torna impossível a convivência e a permanência de todos nós. Porque, assim, via de regra, todos nós falhamos, via de regra, todos nós pecamos, via de regra, todos nós vamos tropeçar em algum momento da nossa caminhada. E aí você vê como é lindo isso, lá o discurso de Jesus, no Sermão do Monte, Mateus no capítulo 5, como é que isso fica muito evidente quando você tem essa visão do que Jesus está falando ali. Quando Jesus fala assim, olha, foi dito, vocês ouviram dizer que se vocês adulterarem, né, vocês estariam pecando. Eu, porém, vos digo, se somente você olhar, você já cometeu pecado. Não é isso que Jesus fala? Ele vai, é melhor você arrancar um olho, né, do que contaminar seu corpo inteiro. Jesus vai colocando os parâmetros, né, da relação religiosa judaica, da moralidade pela religião judaica, e a percepção é que parece que Jesus sobe o nível, né? Ele vai botando isso, essa régua. Ó, lá era se adulterar, aqui é se somente olhar. Lá você tinha que confessar, que você tem que arrancar o olho fora, você tem que arrancar a mão fora. Ele vai subindo nessa questão, e aí muitas pessoas interpretam de forma equivocada, no sentido de uma condenação assim, não, é óbvio que não se deve olhar, é óbvio que você não deve cobiçar, isso não estou discutindo a questão do pecado, mas o que Jesus ele está indo muito mais profundo que isso. Ele está dizendo assim, olha, você acha que a régua de moralidade que vocês estabeleceram é alguma coisa para Deus? Porque se para vocês se a régua é moral, então na moralidade, do ponto de vista de moralidade, Deus ele está muito acima de qualquer um de vocês, ou eu estou muito acima de qualquer um de vocês, no caso de Jesus como discurso, né? Mas para vocês é adulterar. Se é isso que salva, se é isso que transforma você em santidade, deixa eu dar um novo recado. É muito mais em cima. Se só olhar,
Se só em tentar, já não serve mais para Deus, já está fora. Então, o que Jesus está dizendo ali o evangelho não é uma régua de moralidade, porque se for, e deve, obviamente que ele carrega moralidade, obviamente que ele carrega um comportamento aceitável e condena comportamentos aceitáveis. Não é que não tem moralidade, está longe da moralidade. Não é sobre isso. Mas é que não, a régua que nós devemos medir não é a da moralidade. Não é a da moralidade. Porque se for somente isso, todos nós estamos condenados. Mas ela precisa ser espiritual. Por isso que se é régua moral, não há espaço para correção e nem para arrependimento. Agora, se ela tem pautas morais, mas a régua é espiritual, né? A régua é do ponto de vista do amor, sempre há espaço para reconsideração, para arrependimento, para voltar atrás, para se levantar de onde você caiu. Que essa é a mensagem. Quando você tem essa visão, você aplica essa visão, se você olhar a Bíblia inteira, fica muito claro para você que é sobre todo o tempo, é sobre isso que a Bíblia fala. De Gênesis e Apocalipse, o que Deus está dizendo olha, do ponto de vista moral, vocês estão falidos, vocês estão caídos, vocês erraram, vocês são uma raça caída, pecaminosa, inclinados, meus inimigos, vocês são inimigos de Deus, vocês são meus inimigos. Mas eu não decidi me relacionar com vocês do ponto de vista da moralidade, antes, contudo, do ponto de vista do amor. Por isso que João 3,16 é o versículo central, talvez, de todas as escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira, porque poderia ser Deus estabeleceu regras morais para o mundo de tal maneira que todo mundo está condenado. Essa é a sequência, se o parâmetro fosse moral. Agora, o parâmetro é esse. Deus não decidiu se relacionar dessa forma. Mais uma vez, deixando claro, é óbvio que os valores morais precisam acompanhar a vida do cristão. Mas Deus diz, olha, não é isso, não é Deus estabeleceu valores morais de maneira que todos estão condenados. Deus amou o mundo de tal maneira, todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça por quê? Porque a régua moral de Deus é muito alta e ninguém consegue ela. Onde está a régua moral de Deus? Na lei. A lei é a régua moral de Deus, onde todos falharam, com exceção de Cristo, obviamente. Tá claro? Isso aqui faz muito sentido para vocês? Assim, dá para vocês terem essa visão sobre isso? Porque esse ponto a gente caminhou aqui 2 anos, 3 anos para chegar, porque isso muda a forma como nós enxergamos as escrituras e a forma como nós caminhamos né, a partir desse processo. Né? Então, como viver nessa tensão? Né? Essa talvez seja a maior pergunta. Tá, tem disso tudo, tem a tensão, eu vivo nela, é complicado, é difícil, então como viver essa tensão? Com a esperança ativa. Né? Não nos conformamos com o presente, mas trabalhando pela manifestação do reino. Por isso que eu sempre falo, e vocês vão entender muito das pregações, muito das falas, tudo. Aqui é uma formação básica teológica. Vocês vão ver que todas as pregações que eu construo, tudo aquilo que o Senhor me inspira a falar com a igreja, todas as aulas que eu dou, sempre tem esses elementos que estão muito presentes. Eu sempre falei sobre a esperança viva, que é essa esperança ativa de nós não nos conformarmos com o presente. Tá? Hoje foi ruim, amanhã vai ser melhor. Hoje foi o pior dia, mas amanhã é um novo começo. Porque a Bíblia carrega essa mensagem de, olha, ainda que eu peque, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de você, da pastora Tatiana, da Lorena, de quem estiver assistindo as aulas, de não sermos consumidos. Então, já que existe uma misericórdia, vamos fazer o pensamento contrário, já que existe uma misericórdia que se renova, já que a cada manhã essa misericórdia é renovada, e já que ela se renova independente a despeito da minha conduta no dia anterior, nossa, então há esperança para mim. E essa esperança não depende de mim, ela é viva, ela é ativa, ela é independente, ela funciona independente. Independente do que você faça, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs. E isso impacta diretamente o coração do crente. Isso impacta diretamente aqueles que amam a Deus, uma vez que eles entendem isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os sinais, né, dos últimos dias, né? Então, os sinais de alerta, né? Primeiro ponto, né? Do que fala desse período de últimos dias? Que é a apostasia, que é o abandono da fé. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu, quando preguei lá em casa, no 2 Tessalonicenses 2:3, eu falei sobre isso. O tema até da mensagem era o homem da iniquidade, que é o anticristo, né? Então, a gente está falando dessa manifestação, né? A gente pode discutir de uma forma profunda, né? Que esse sistema, né, maligno, mundano que tem se estabelecido, é todo esse processo. Eu peguei domingo sobre isso. Nós vemos na sociedade que tudo se inverteu, tudo se relativizou, né? A verdade ela já não importa mais, desde que seja a minha vontade, o meu desejo. Então, essa iniquidade, esse sistema maligno é o que nós acreditamos que seja realmente aquilo que é a manifestação desse sistema, né, demoníaco,
do anticristo, da Bíblia. Isso não é uma pessoa, mas é um conjunto de coisas, né, de comportamento humano que é a manifestação disso, exatamente. E nesse caso, né, vai ver a apostasia. O que é apostasia? As pessoas vão esfriar na fé, vão abandonar Cristo, vão renegar o reino. Por quê? Porque o evangelho, eu falei isso na pregação de domingo, ele é confrontador, é muito difícil viver. Porque é todo dia falando assim, olha, você está errado, você está pecando, você está errado. Eu não estou dizendo nem você falando para outra pessoa, é você para você mesmo. Então é uma mensagem de confronto. E aí a gente vive num mundo onde a verdade pode ser a minha, a sua, de qualquer um. É uma verdade confortável, né, que pode ser relativa. E aí quando você se depara com uma verdade absoluta, como as escrituras declaram, é muito difícil. As pessoas acabam apostatando da fé, abandonando a fé, porque fica insuportável. E aí isso vem junto com o quê? Com o movimento de falsos mestres, né? Que em 2 Pedro ele fala sobre isso. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, né? Ele está falando da antiguidade, dos falsos profetas lá no Antigo Testamento, ele fala, também haverá entre vocês falsos mestres. E eles introduzirão, veja que não é exporão fora da igreja, não. Introduzir significa que eles estão no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, né? Não é que são pessoas estranhas, não é uma pessoa de outra religião, de outras estruturas, não, é uma pessoa de nosso meio. Por isso que as pessoas não podem se escandalizar com a conduta e com o termo que tem tomado algumas estruturas, né, de igrejas, ou de pastores, ou de celebridades gospel no meio da igreja. Ele fala, e eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Está tudo aqui. Está dizendo, olha, a igreja, o caminho da verdade vai ser difamado, vão falar mal de crente, vão falar mal da igreja, vão falar mal dos pastores, vão falar mal do cristão, vão falar mal da Bíblia, vão falar mal de tudo por conta dessas vergonhas que esses falsos mestres introduziram secretamente no meio da igreja. Coisas como a Bíblia precisa ser revisada, ser atualizada. Coisas como Deus deixou você ver, Deus deixou você tocar, Deus deixou você cheirar, Ele vai te dar. Evangelhos onde o poder de ser bela do CPF, nome, telefone, data de nascimento. E a Bíblia diz claramente que muitos vão seguir esse caminho. Né? Muitos vão acompanhar esse caminho. E ele continua, em sua cobiça por quê? Por poder, por dinheiro, por posição. Tais mestres os explorarão com as histórias que inventaram. Vou repetir, em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Aí inventaram, é o que eu falo. Fui em Israel, trouxe esses 150 chales de Israel, né, para mostrar aqui a vocês e tudo. Estou vendendo agora por apenas R$ 1.000. Estou vendendo agora por R$ 50. Enfim, a gente tem, né, essa aqui os sinais. A gente tem isso claramente hoje na igreja, no meio, né? Não na igreja, no meio da igreja também. Está tudo aqui. Perseguição. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, todos aqueles que querem viver voltado com o coração para o Senhor vão ser perseguidos. Não tem jeito. Pelo sistema, pelo mundo, pelas minorias, por tudo aquilo que está sendo colocado. Acusarão a nossa fé, está tudo aí. E aí, por conta dessas perseguições, qual é o desdobramento natural? Aquilo que Jesus alertou em Mateus 24:12. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos vai esfriar. Que é o que eu ouço todo o tempo em diversos gabinetes. Eu estava numa igreja, mas aí descobri que o pastor roubava, que não sei o que adulterava, que não sei o que fazia isso, me mal. E agora eu não consigo congregar, agora eu não consigo confiar, agora eu não consigo. Mas a pergunta não é, será que essas pessoas eram realmente líderes, pessoas com coração para Deus? Porque as pessoas, por falta de conhecimento, a Bíblia fala claramente, por falta de conhecimento, né? O meu povo perece. Estamos aqui, 7 horas da noite, 2 pessoas aqui assistindo uma aula que é pública, né? Que é aberta, assim, né? Não estou nem falando dos irmãos que não puderam estar aqui, que sempre estão. Estou dizendo assim, ela é pública, essa aula é pública. É gratuita. A gente tem um grupo lá que é para pessoas que nem são da igreja. Quantos querem? Quantos estão dispostos? Poucos. É mais fácil chegar lá, não, esse homem é de Deus, ele revela CPF, ele revela. Quando a Bíblia fala que não é o poder, mas é o fruto. Domingo eu recebi uma pergunta, como é que eu vou saber que essa igreja aqui é a igreja certa? Eu falei, não vai, até que você caminhe conosco. 6 meses, 1 ano, para você conhecer os irmãos, conhecer os pastores, conhecer a nossa conduta, conhecer quem é o Lúcio, tratando a sua esposa Tatiana, seus filhos, Helena e Benício, conhecer a pastora Tânia, conhecer os irmãos de Cristo, conhecer o pastor Rodrigo, a pastora Jéssica. Se você não caminhar, você não vai saber nem se nós somos sérios, nem se a igreja é correta. Sim, palavras, eu podia falar, essa é a melhor igreja do mundo. Podia estar mentindo para você. Agora, você precisa caminhar. Então, sim, os sinais de esperança, né? Quais são esses sinais que nós temos esperança diante desses quadros, né? Primeiro, o avanço
do evangelho, e este é o evangelho do reino, será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, o evangelho tem sido pregado. Dependendo das pessoas acreditarem ou não, a palavra de Deus está sendo pregada. O derramamento do Espírito, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, o espírito de profecia, né, não só fugindo da questão do dom de profecia, mas esse profetizar aqui também, o termo, né, o verbo também se referia à pregação do evangelho, né? Aqueles que pregavam, carregavam a palavra de Deus pregando, né, eram conhecidos também como profetas, né? Esse verbo tem a ver com isso, né, proclamação. Então, não só do ponto de vista do dom espiritual de profecia, mas também da pregação do reino, né? É o que eu acho lindo, né? Você fala lá, dá uma oportunidade de palavra dela, você vai a Lorena e dá uma palavra lá linda, fala o coração da igreja, aí daqui a pouco vai a Bruna, daqui a pouco vai a Yasmin, daqui a pouco vai a pastora, daqui a pouco a palavra deles, aí vai o Lucas, vai o Gabriel. Você vê como Deus fala com cada cristão, né? Como Deus vai falando com cada pessoa e como Deus tem sempre algo para dizer através da boca dos seus filhos que tem o seu espírito. Então, quais são os propósitos dos sinais, né? Ou seja, o avanço do evangelho, o derramamento do espírito e a fidelidade dos santos, né? Faltou um item, né? A fidelidade dos santos, né? Que aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus, permanecem fiéis e justos, né? A gente chama de igreja remanescente, que é aquela que se mantém firme independente do que acontece ao redor, do desvio de outros irmãos, de outras pessoas. Qual o propósito dos sinais, então? Primeiro, vigilância, né? Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. E principalmente perseverança na fé. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Em Mateus 24:13, Jesus é mais enfático, diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança é um fator fundamental para nós alcançarmos a salvação de Jesus. Então, eu vou deixar... Não, eu vou evoluir aqui, acho que a gente consegue terminar. Então, qual é a missão da igreja nos últimos dias, né? Primeiro, como corpo de Cristo na Terra, a igreja tem uma responsabilidade única nesses tempos finais. Nossa missão está claramente definida nas Escrituras e torna mais urgente à medida que os sinais dos últimos dias se intensificam. E qual é essa missão, né, da igreja? Nós, como crentes nascidos de novo. Primeiro, obviamente, proclamar, né? Ou pregar, anunciar o evangelho a todas as nações como testemunho, como a gente já viu em Mateus 28:19. Segundo, discipular, né? Não para na pregação, precisa ver o discipulamento, né? Formar seguidores fiéis que vivam os valores do reino de Deus, ensinam-nos a obedecer tudo que lhes ordenei. Por isso que a igreja precisa ser pautada no ensino da palavra. Não adianta a gente ficar fazendo lá o show de motivação, falando sobre outras coisas. Não. O discipulado, e discipulado foi um termo que ficou muito restrito nos últimos anos, há um acompanhamento pessoal, né? O discipulado pessoal. Pessoal é uma forma de discipulado, mas não é a única forma, né? Exatamente. Só que, como eu estava falando, Lorena, assim, em relação a isso, é uma deficiência em igreja, mas também porque ficou muito condicionado ao discipulado pessoal. Eu pratiquei discipulado pessoal a minha vida inteira, né? Acredito nele, mas ele não é a única forma de discipulado. A Bíblia, quando fala em discipular, se refere ao ensino. Então, quando nós temos aqui o Seminário Teológico de Base, nós estamos discipulando. Quando nós estamos pregando a palavra de forma expositiva na igreja, nós estamos discipulando. Quando nós estamos lá no Conexão, discutindo a palavra do último culto, nós estamos discipulando. Então, ensinar a respeito do reino é discipular. O discipulado pessoal é um outro tipo de discipulado, né? Mas não é o único. O discipulado pessoal é acompanhamento, acolher com as pessoas, então é caminhar durante 1, 2, 3 anos juntos nesse processo. O terceiro termo é amar, né? Demonstrar o amor de Cristo em ações práticas e relacionamentos, né? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não tem outra forma. Se você não ama uns aos outros, nós não somos discípulos de Cristo, assim. A única forma das pessoas saberem quem nós somos é através do amor, como Deus nos amou também. E por último, ser luz, né? Brilhar como luzeiros no mundo de trevas, prometendo justiça e esperança. Vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Então, esse é o maior desafio para o cristão, né? Tem muita gente que não é luz onde está. Cristão que você vai no trabalho, não precisa nem saber que ele é crente, não sabe nem o que está fazendo, porque dá mau testemunho, não vive o evangelho do reino. E Jesus disse, né? Este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunhas das nações, então virá o fim. Então, a característica da igreja fiel nos últimos dias, né? Como é que a gente identifica uma igreja, e aí nossa igreja, qualquer igreja, pela fidelidade? Primeiro, fidelidade à palavra em tempos de apostasia, né? Igrejas que se comprometem com a palavra, não com um curso de como fazer, sei lá, 7 passos para você se tornar o melhor pai do mundo. Isso tudo é importante, mas a palavra de Deus, ela é fundamental. Ensinar a palavra,
forma o caráter do homem, né? Perseverança em meio à perseguição crescente, santidade contrastando, né, com a degradação moral, e a unidade que transcende divisões culturais e sociais, ou seja, uma igreja ela precisa ser unida independente das camadas sociais e culturais que formam a igreja. Jovens, adultos, mulheres, homens, todo tipo de raça, né? Todo tipo de conhecimento, de escala de conhecimento intelectual, né, de formação escolar, não importa, de trabalho, né, de nível social. A igreja, você conhece isso quando você vê a unidade na igreja, independente da formação ou da origem das pessoas. A vigilância e prontidão para a volta de Cristo, ou seja, a igreja precisa falar sobre isso, sobre estar atento, sobre Jesus voltar, sobre o retorno, compaixão pelos perdidos e marginalizados, né? Uma adoração autêntica, espírito e verdade, e uma esperança inabalável no cumprimento das promessas de Deus. A igreja não está aqui apenas para sobreviver aos últimos dias, mas para cumprir o seu propósito divino como embaixadora do reino que está por vir. Como afirma Paulo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Tessalonicenses 9. Então, é importante a igreja, isso aqui é fundamental, e por isso eu escrevi. A igreja ela não está aqui somente para sobreviver, ela não é um local para nós esperarmos Jesus voltar. Ela não é um local para nós nos protegermos do mundo, mas ela precisa ser forte o suficiente para cumprir o seu propósito divino, que é ser embaixadora do reino, ou seja, proclamar o evangelho, testemunhar, alcançar vidas, e esse é o propósito da igreja. E aí nós caminhamos para viver com sabedoria, né? Nos últimos dias nós somos chamados a viver com discernimento, equilíbrio espiritual, mantendo a nossa fé inabalável em meio às tribulações. E a palavra nos orienta, né, como navegar nesses tempos desafiadores. Primeiro, né, não ceder ao pânico escatológico, né, teorias alarmistas, né? Cristo nos alertou para não sermos enganados por falsos profetas. Não cair em apatia espiritual, como se nada importasse, devemos permanecer vigilantes e ativos no reino. Não se perder em polêmicas, né, mas firmar-se na palavra e no espírito. As controvérsias teológicas não devem nos desviar do essencial. Manter o equilíbrio entre urgência escatológica e compromisso com a transformação do presente. E cultivar relacionamentos saudáveis na comunidade cristã onde nós estamos inseridos, né, fortalecendo mutuamente tempos difíceis. 1 Pedro 5,8 vai dizer, né, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa sobriedade espiritual nos capacita a discernir os sinais dos tempos, sem perder a paz interior que Cristo nos prometeu. Ou seja, ainda que nós vejamos que o mundo está caótico, isso não pode roubar nossa paz em Cristo Jesus. E como Paulo nos ensina, né? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A verdadeira sabedoria nos últimos dias não consiste, né? Não consiste em prever datas, né? Tem muita gente que fica assim, Jesus vai voltar, tá vendo? Israel está sendo atacado. Israel tá isso, aquilo, tá acontecendo isso, você viu a guerra. A verdadeira sabedoria nos últimos dias não consiste em prever datas ou eventos específicos, mas em ver cada dia na presença de Deus. Essa é a sabedoria. Você quer não ter que se preocupar se tem guerra, rumores de guerra, se Israel está sendo invadido ou não, se é pré-milenista, acredita que Deus vai reinar lá, o Senhor vai reinar lá, sim ou não. Você quer ter paz no seu coração em relação a essas coisas? Viva cada dia na presença da sua vida, na presença de Deus, cumprindo fielmente a nossa vocação cristã. Jesus nos chama a sermos prudentes como as serpentes e simples como a pomba, como diz Mateus 10,16, e equilibrando vigilância com serenidade. Os tempos difíceis exigem cristãos maduros que, primeiro, né, tá passando tribulação, tá passando por dificuldade, perseverem em oração e no estudo da palavra. Servem ao próximo com amor genuíno e testemunhem a esperança viva em Cristo. Aguardam com paciência no cumprimento das promessas. E aí, caminha ali para as aplicações práticas, né? Primeiro, a urgência e esperança, né? Algumas perguntas. Se nós vivemos reconhecendo que o tempo é curto e que nossa esperança é certa, né? Então, nós temos pouco tempo do ponto de vista da vida humana, né? Para agradarmos a Deus e garantirmos, perseverarmos no reino. O alinhamento com Deus, né? Sua vida está alinhada com o propósito eterno que Deus revelou nas Escrituras. Essa é uma regra que nós devemos medir, né? Minha vida hoje, ela está alinhada com o propósito eterno de Deus? Eu vivo realmente de santidade? Eu vivo realmente diante do Senhor como Ele espera que eu viva? E, por último, a vigilância espiritual, né? Estar vigilante ou distraído. Como é que eu e você nos encontramos hoje? Comprometido com Cristo ou simplesmente apáticos, né? Como insensíveis ao que está acontecendo? E aí eu trago esse texto de 2 Timóteo 4,7, que eu até preguei domingo agora, onde Paulo fala, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu falava sobre isso domingo. O primeiro ponto é que Paulo combateu, né? Lutou. Então, lute também. A palavra nos chama a lutar, a combatermos esse combate. Segundo, terminou a corrida, né? Então, não deixou pela metade, não parou no meio do caminho, né? Terminar a corrida é nosso desafio. E, principalmente, com isso tudo, ainda guardar a fé. Não só adianta combater o combate, terminar a corrida, se no final de tudo você perder a sua fé, mas guardar a fé, que é a confiança em Deus, em sua palavra. Tem muitos
crentes que estão combatendo e que estão chegando no final da sua jornada e perderam a sua fé, né? Não estão guardando a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Então, essa foi a aula sobre os últimos dias. Nós concluímos aqui o estudo de número 47. Falta só 48, 49, 50, 3 estudos e nós concluímos o Seminário de Teologia de Base, né? No módulo 4, e vocês serão oficialmente, né, formadas pelo Seminário de Teologia de Base, mas que nós possamos refletir nisso, né? A visão sobre os últimos dias ela é fundamental para nós termos um entendimento claro sobre o reino e sobre as coisas, tá? Vamos orar. Vou pedir a Lorena, você pode orar para nós encerrarmos em nome de Jesus? Posso, amém. Amém, Jesus. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por essa aula, Jesus. Obrigada por todo o conhecimento, Senhor, que o Senhor tem nos dado ao longo desse tempo, desses anos, porque isso é essencial para nós, Senhor. Não só para sabermos, Deus, que é importante exercitarmos a parte racional, mas para nós nos firmarmos, Senhor, a cada dia, Pai. A cada aula, Senhor, o Senhor ministra aos nossos corações. Nós somos gratos também por isso. O Senhor fala conosco, Senhor. E nós somos gratos por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor, que sempre se disponibiliza, Deus, a dar essas aulas, Senhor, que estuda, que se dedica, Senhor, ao ensino, que é muito importante para nós. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora, que sempre está aqui também dando o apoio, Senhor, por todo o conhecimento, Deus, toda a sabedoria e discernimento que o Senhor tem derramado, por graça, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, Deus. Abençoa o pastor para a próxima aula que ele vai entrar agora. Senhor, renova as forças, Deus. Dê a ele cada vez mais sabedoria, que flua o teu espírito através da vida dele, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém, obrigado. Fiquem na paz, tá? Jesus abençoe. Paz, Lorena. Boa noite.